Quero deixar aqui meus cumprimentos de boa noite a todos, boa noite, minha diretora, em seu nome, presidente Gilmar, vereadoras, a todos que nos assistem aqui no plenário, os servidores da casa, que nos acompanham nas redes sociais, a imprensa, que sempre divulga os nossos trabalhos, boa noite a todos. Na Palavra Livre de terça-feira, eu trouxe para vocês a situação ali do Mato Preto, né, da Estrada Fundão. E eu fui atrás de informações com relação a essas placas que estão sendo instaladas nessa via nova de concreto de pavimentação da Estrada Fundão, inclusive calçadas novas que lá estão sendo feitas, e está ficando muito bonito mesmo. Esse é um print que eu tirei do meu vídeo, eu trouxe aqui para vocês poderem entender. Essa calçada é nova, feita agora recente, ela tem 1,20 m de largura, e pode afastar um pouquinho, Johnny, faz favor? Isso. A placa de sinalização de trânsito está praticamente no meio da calçada, né? Fiz algumas buscas, algumas pesquisas, falei diretamente com o Alessandro do Detru, e nós temos aqui alguns problemas. Primeiro problema, a legislação com relação à sinalização de trânsito, ela diz que a placa tem que estar de 30 a 60 centímetros ao lado da rodovia, o que de fato está certo. A legislação diz, por questão federal, que a calçada tem que ter 1,20 m, porém de passagem livre. Nós temos uma calçada de 1,20 m, porém não é livre. Então, uma legislação está impedindo a outra, né, de que tenha a sua eficácia. Porém, em conversa com o Bruno hoje, a gente conversou bastante aqui no final, o plano diretor diz que as calçadas do município devem ter até 2 metros. Mas a gente entende que as nossas ruas hoje no município, dificilmente nós vamos encontrar uma rua com 12 metros, o que impossibilita nós fazermos ruas de 2 metros, e as ruas que ficam de 1,20 m precisam ter suas placas de sinalização. O que nos dá o entendimento que, num futuro, a gente não deve ter uma acessibilidade, um avanço na acessibilidade do nosso município. Nós viemos há muito tempo já com postes no meio das calçadas e nós vamos continuar, muito provavelmente, com placas no meio das calçadas. Sinto muito a todos que necessitam de um meio de locomoção, que tenham dificuldade de locomoção, mas realmente o relevo do nosso município, a estrutura, a infraestrutura das nossas ruas, elas não devem aceitar essa acessibilidade tão facilmente. Como vocês podem ver ali, a dificuldade de não passa um carrinho de bebê, não passa uma cadeira de rodas, e alguém com uma bengala ou com uma muleta vai ter dificuldades para passar. Mas a gente entende e, infelizmente, a gente vai fazer algumas indicações, né, para que a gente possa, vocês também, vereadores, encontrar dentro desses novos pavimentos, dessas novas calçadas que estão sendo feitas, a gente possa entender. Nessa rua, inclusive, eu vou fazer a indicação, talvez nós conseguimos ali meio metro ou 1 metro a mais de largura, que a gente consiga uma acessibilidade pelo menos de um carrinho de bebê ou algo nesse sentido, a gente já vai estar ajudando, ainda que não fazendo com que a legislação seja feita na sua totalidade, mas a gente pode melhorar a vida do munícipe sim, então vamos ficar atentos a isso, vou fazer indicações onde a gente consiga, nessas calçadas novas, colocar aí pelo menos uma metragem um pouquinho maior. Uma parte, vereador. Sim, vereador Bogo. Vendo a sua explanação aí, né? Esse caso, como mais outros, né, são quase que, só que acontece demais. Daí eu ia falar que é casos até pontuais, mas se demais, mas não com placas, com outras, enfim, né? Acredito que possa ter faltado um pouquinho de fiscalização aí. E assim, as legislações se conflitam, né? Isso e mesmo. Se for cumprir uma, não cumpre a outra, e daí, né? Então, talvez optar pela menos estressante ou coisa assim, né? Como, se não tem como deixar os 60 centímetros, né, cada lado ali e tal, que fosse um pouquinho o mais próximo da via, acredito eu, né? Mas, aí, acredito eu, não quero colocar a culpa em ninguém, mas alguém da Infrasul, que eu saiba, é a Infrasul que está fazendo ali, sem uma supervisão, infelizmente, algum operário lá colocou, infelizmente, no centro. Parece que até mediu o meio da calçada, né? Infelizmente. Mas só para contribuir, obrigado pela parte. E bem lembrado, em conversa com o secretário, então, do Planejamento, Bruno, essa obra ainda não foi entregue, então, por indicação minha, eles vão fazer essa fiscalização, de fato, para ver se a medida, né, está correta. Vamos tentar fazer uma indicação para que a gente consiga largar um pouquinho essa calçada aí, e levando em consideração o que é mais importante, né, uma lei de trânsito e acessibilidade do nosso munícipe. Com certeza, a gente faz política por pessoas e para pessoas. Então, a gente colocaria, com certeza, a acessibilidade como principal
foco, né, durante a construção de uma calçada, mas a gente entende que a sinalização ela é importantíssima e a gente vai ter que achar algum meio, algum recurso aí, uma forma de legislação, alguma coisa a gente precisa fazer para que esse conflito não seja tão grande, né? Uma calçada de 1,20 m, podendo ser ampliada para 1,5 m, pelo menos, para que a gente tenha 1 metro de largura, a gente vai conseguir ajudar o nosso município um pouquinho e esse é o nosso papel, o nosso dever. Assunto também, obviamente, né, todo mundo já falou um pouquinho, mas a nossa cidade de São Bento do Sul amanheceu triste hoje. A notícia do falecimento, então, da jovem Heloísa, e já aproveito para deixar aqui os sentimentos a toda a família, aos amigos, aos colegas de escola, e acredito que até a pessoa de coração mais duro, ela vai ter um pouquinho de empatia e sensibilidade nesse caso, né? A gente se compadece de uma situação como essa que aconteceu. E o primeiro sentimento que muitas pessoas têm, inclusive eu tive, é de revolta e indignação. Muitas mensagens eu recebi de pessoas que assim que presenciaram esse acidente ou que conheciam a moça, me mandaram mensagens. E eu quero deixar claro aqui, e é importante o que o vereador Vargas falou na parte do vereador Gilmar Polo, de que nós, vereadores, nós estamos fazendo a nossa parte. As moções estão chegando, nós estamos atentos a isso, mas nós precisamos deixar claro para a população até onde é a nossa competência, até onde a gente consegue chegar. Vamos deixar avisado aqui, então, que as rodovias que cortam o nosso município, as SCs, elas são responsabilidade do nosso governo do Estado. E nós, como vereadores, nós somos as cabeças pensantes, como eu já falei aqui, que se colocam à disposição como representatividade do povo e levam essas informações até o governo do Estado, que infelizmente, não somente agora como antes, nunca fizeram nada. Esses acidentes ali, meus amigos, é recorrente, né? Nessa semana, hoje é quinta-feira, nós tivemos 4 acidentes, né? E infelizmente um óbito de uma jovem que saía da escola. E a gente se colocando no lugar da família, se nós pensássemos hoje que um projeto desse de duplicação custaria 300 milhões de reais, 150 milhões de reais, a CPI do INSS são quantos bilhões que foram desviados? Quanto valeria a vida dessa jovem que faleceu na noite de ontem para essa família? Quanto valeria a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe nessa situação? Então, quando nós nos apegamos a números, nós esquecemos um pouco das pessoas. Claro, tudo dentro com responsabilidade. Mas nós precisamos voltar sim a atenção. E tem o meu apoio, Gilmar Polo. Precisamos levantar as nossas vozes nessa Câmara aqui, porque nós precisamos de atenção. O nosso Planalto Norte, a nossa cidade de São Bento do Sul, ela grita, ela ecoa por socorro e são por vários anos. Quantas e quantas mortes já aconteceram? Nós temos registrados alguns acidentes, nessa semana foram 4, mas quantos aconteceram na semana anterior? Aquele carro que estava lá no trevo de Curitiba, foi na mesma rodovia, bem próximo da Vaima também. Então são vários acidentes que às vezes não são nem divulgados, porque a causa da lesão é pequena, a gente não fica nem sabendo. Então a gente precisa olhar com bons olhos ao nosso município, e indiferente de partido político, indiferente de coligação, a nossa camisa é São Bento. Vamos cobrar quem tem que ser cobrado, porque esse é o nosso papel e essa é a nossa função. Eu quero deixar dito aqui para vocês também que a negligência mata. A negligência já causou muitas mortes. E aqui nessa Casa Legislativa, eu quero dizer que a falta de negligência, aliás, a negligência, não vai ser o causador de mais mortes. As minhas mãos estão limpas desse sangue, dessa morte, porque o que tiver para ser feito aqui, eu e junto com os demais vereadores que apoiarem essa causa, que eu tenho certeza que serão todos, nós vamos cobrar o governo do Estado, para que mais casos como esse não aconteçam. Algumas pessoas podem dizer, agora vocês vão querer fazer alguma coisa, já feito de anos. A Zuleika muito bem falou, a vereadora Zuleika aqui, que moções já foram feitas, apelos já foram feitos, e nós precisamos continuar nessa pegada, nessa batente. Algumas pessoas podem dizer, agora vão tentar fazer algo, não vai trazer a vida de Heloísa de volta, mas nós podemos tentar salvar a vida de muitas Heloísas, que estão saindo da escola, retornando para sua casa, e evitando com que essa vida seja ceifada da forma que foi, trágica do jeito que foi e precocemente do jeito que foi. Deixo aqui mais uma vez meus sentimentos a toda a família, a todos os amigos, a todos os colegas da sua escola e devolvo a palavra ao senhor presidente.